Rádio Bandeirantes. Na minha opinião, a reforma Congresso tem que preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, com Fábio Panunzio, Cláudio Humberto, Thaís Freitas e José Paulo de Andrade. Bastidores do Poder. Boa tarde, 5 horas, 1 minuto em ponto. Estamos começando o Bastidores do Poder. Thaís, boa tarde para você. Boa tarde, Fábio, para você e para os nossos ouvintes. Minha colega e chefa querida do coração. Né? Aqui somos todos iguais. Todo mundo aqui é cacique. Olha só, gente, vocês já repararam? O Brasil saiu da última eleição, 2014, dividido ao meio. Um processo que aconteceu em vários países. Aqui era mortadela de um lado, coxinha do outro. Vermelho de um lado, azul de outro. E porrada, né? Assunto que dividiu famílias. Tá aí, você acredita que eu tenho um amigo, chama Raul. Não vou falar o sobrenome porque eu não quero que as pessoas identifiquem. O filho dele, Raul é um grande amigo meu, hein? O filho dele bloqueou o pai no Facebook por causa das brigas na internet. Assim, hoje as coisas parecem ter se desanuviado um pouco, né? Porque afinal de contas o PT se refreou. Naquele momento da história, 2013, 2012, havia um grupo no PT chamado MAV. Se eu não me engano, é Movimento de Atuação Virtual. O que era esse grupo? Esse grupo era encarregado de atazanar a vida de quem não concordava com as coisas que estavam acontecendo no país, né? Então, assim, se você manifestava uma palavra qualquer de contrariedade ao governo, vinha lá o MAV em ação com seus bandoleiros virtuais e acabavam com a sua reputação. Isso aconteceu comigo várias vezes. Isso aconteceu com todo mundo no país que, de alguma forma, quis tirar a cabeça daquela hegemonia, né, que se tentava estabelecer para criticar coisas que efetivamente estavam erradas, como se viu. Né? E não é um pouco até engraçado você observar a gente tratar política como trata time de futebol? Não é? Mas tá acontecendo agir só com o inteiro, fígado e com o coração e não com a cabeça? Dizem os estudiosos... Mas o que leva uma pessoa a defender alguém que fez coisa errada, que traiu a confiança, que não entregou o que prometeu? O que leva? Isso eu não consigo entender. O time tudo bem, porque você tá ali torcendo pelo emblema, é entretenimento, uma coisa pra desanuviar. Agora, na política, é o oposto disso, não deveria ser dessa forma. Mas se você pensar bem, por que as pessoas se matam por um jogo de futebol, né? Pois é. A resposta é, o ser humano é um ser constituído de crenças. Ele tem lá seus valores, as suas referências, e não mexa com ele, porque mexer nos valores é mexer com a própria essência dele, né? Aí, o país... que estava muito dividido, pareceu estar curando essas cicatrizes e agora parece que por uma injunção do outro lado, ou seja, não é mais o grupo petista, agora é a extrema-direita brasileira que está atuando como o MAV vinha atuando, ou seja, descendo além todo mundo que por qualquer razão discorda do pensamento deles, que são a minoria, mas pretendem se estabelecer como uma hegemonia, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, citando alguns casos aqui. Nós toda vez que falamos de Bolsonaro aqui, nós somos apedrejados aí no WhatsApp. Você pode até falar bem. Os tais bolsomitos, que são os eleitores dele, lá o pessoal que está muito engajado com a candidatura dele, joga pedra até em avião. Então nós vamos falar hoje sobre Bolsonaro e também vamos falar com o Bolsonaro sobre isso e sobre outras coisas. Mas vou abrir hoje o nosso cardápio aqui de ofertas para você, nosso ouvinte, brindando com uma entrevista do presidente do Clube Hebraica em São Paulo, Avi Gelberg. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, obrigado por atender a nossa solicitação. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Thaís. Espero que está tudo bem aí. Estou um pouco fora do Brasil nesse momento, mas estou à disposição. Bom, ele está em Israel, falando conosco de lá por telefone, então vou economizar a tarifa do senhor, vou lançar logo a primeira pergunta. A Hebraica tinha convidado e depois desconvidou o deputado Jair Bolsonaro para uma palestra. Por que aconteceu tanto o convite quanto o desconvite? Não, eu acho que tem um pouco de equívoco nesse sentido. O que aconteceu? Que a Hebraica estava conversando com a equipe do Bolsonaro para montar um evento na Hebraica, junto com o Bolsonaro, com outros candidatos, com outras linhas de pensamento. A Hebraica sempre gostou de fazer esses tipos de debates, tanto sociais, culturais, e sempre pregou esse lado de ter uma livre expressão, desde que ela é equilibrada e ética. Sem dúvida, vira como vocês acabaram de falar, vira uma paixão de futebol, uma hora que você envolve um nome e o outro. Então, eu acho que, em momento algum, a gente tem que deixar de escutar as pessoas de uma maneira equilibrada e de todos os lados. Então, foi essa a ideia que a gente montou
em fazer um evento, e não era só com o Bolsonaro, era com várias figuras de várias opiniões. Então, fazer tipo um painel. Aí, esse evento estava sendo elaborado, então, e ainda está sendo elaborado. Então, em momento nenhum saiu um anúncio oficial da Hebraica convidando ou desconvidando. Muito pelo contrário, estamos montando esse evento, estamos trabalhando nesse evento também específico e espero que no momento certo e do modo certo nós vamos lançar ele. Agora, senhor Avi, quando essa informação começou a ser divulgada, houve uma enxurrada de protestos nas redes sociais e também fora delas, em manifestações oficiais de pessoas da comunidade que acreditavam que não cabe à Hebraica abrigar uma palestra de uma pessoa que tem os pensamentos do deputado Jair Bolsonaro. O que o senhor acha disso? Eu acho que na democracia nós temos que escutar todo mundo. Se a gente gosta ou não gosta das opiniões. Eu acho que isso é a democracia verdadeira. E nesse ponto a gente queria escutar, e não só ele de uma maneira solo, queríamos escutar várias pessoas para poder fazer frente e debater opiniões diversas. Então eu acho que a Hebraica sempre promoveu o debate, e sempre gostou dessa diversificação. Então, não ia ser diferente, não vai ser diferente dessa vez. Eu acho que a gente tem que escutar, gostando ou não gostando. Não é uma questão de gosto, porque, como vocês falaram, é dividido o público. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, desde que a apresentação seja de uma maneira ética, de uma maneira equilibrada, não vejo problema. Agora, a gente tem notícia aqui de que a simples menção a esse evento com a participação do deputado Jair Bolsonaro gerou um abaixo-assinado contrário de 4 mil dos associados do clube. Eu queria saber do senhor se é isso mesmo e confirmar com o senhor, o evento não vai mais, esse evento com a participação do Bolsonaro, pelo que se informa no próprio clube, não vai mais acontecer, não é isso? Não. Primeiro, eu não tenho os números para te falar quantos tem um abaixo-assinado, tem um a favor e tem um contra. E nós não temos esses números exatos. Parecia um jogo de apostas de time de futebol mesmo. Mas esse evento, ele está sendo elaborado. Ele não foi nem lançado por nós oficialmente e nem cancelado por nós oficialmente. Então, nós estamos elaborando um debate com a participação do Jair Bolsonaro, como de outras pessoas, e vai ser feito no momento adequado que estamos combinando com todas essas pessoas. Então vai acontecer esse evento? Vai acontecer no momento certo, da maneira equilibrada, com outros que apresentam outras linhas de pensamento junto com ele. Então não está correta a informação de que ele tinha sido cancelado, pelo menos a participação do deputado? Não. E o senhor mencionou que havia 2 abaixo-assinados. O senhor tem ideia do número de assinaturas de um lado e de outro? Está se falando nesse número que você mencionou de 4 mil, 4 mil no abaixo-assinado contra o evento, e está se mencionando de 25 mil no abaixo-assinado a favor. Mas nenhum dos 2 casos acredito que se trata sobre sócios do clube, não. São em redes sociais abertas, e como vocês falaram, as redes sociais são boas em alguns sentidos, e a velocidade e a importância delas não precisamos nem mencionar, mas do outro lado eu até falo que é uma arma de alguns covardes que sentam atrás de um computador e metralham todo mundo. Então eu acho que a gente perdeu um pouco esse momento de pensar mais nas coisas, de ler mais artigos, de ler mais livros, de se aprofundar e não só pegar o que se escreve uma frase em qualquer Facebook ou em qualquer lugar nas redes sociais e pegar isso como uma verdade verdadeira e começar a replicar em cima de coisas que às vezes a gente não verificou a veracidade desses fatos. Ok, bom, então nós temos aqui a palavra do presidente do Clube Hebraica, que é o Clube da Comunidade Judaica aqui de São Paulo. É um clube que tem uma grande representatividade, é uma entidade importantíssima, né? Por isso, essa polêmica toda envolvendo o clube, porque uma boa parte da sociedade paulistana aqui, de gente muito importante, está ali congregada sob né, o guarda-chuva desse clube. Então, não está desmarcado o evento. Não está, ele vai acontecer. O evento vai acontecer, sim.
na hora certa, na hora que nós vamos definir junto com todas as pessoas que vão participar, e vai ser um evento equilibrado, não só com o deputado Jair Bolsonaro, como com outros personagens que vão representar também outras linhas, num debate equilibrado, num debate que eu acho que a democracia merece escutar todo mundo. Então, muito obrigado ao senhor por nos atender aí de Israel. Tá? Muito obrigado, porque já é bem tarde, já é o horário avançado aí, né? E a gente agradece muito e estamos aqui à disposição. Nós vamos acompanhar a continuidade dessa polêmica toda aí, que é uma boa polêmica, né, Thaís? É uma boa. Muito obrigado ao senhor. Viu? Olha, e o senhor arranja um escudo aí, porque as pedras vêm de todos os lados. Não, eu estou passando no Muro da Lamentação primeiro, então eu vou me proteger aqui antes de chegar de volta. Isso, o senhor lamente por nós também aí, fazendo favor. Tá bom? Tá bom. Um abraço, até logo. Obrigado você, obrigado, Thaís. Obrigado, boa tarde. Bom, nós conversamos aqui com o presidente do Clube Hebraica, então fiquei surpreso com a informação dele, de que o evento não foi cancelado, porque a informação que eu tinha é de que o evento tinha sido cancelado. O que a Hebraica está dizendo é o seguinte, Fábio, é que vai reconvidar ou vai remarcar esse evento dentro de outro contexto. Porque a entrevista inicial do deputado Jair Bolsonaro, que seria um evento único, não faria parte de um contexto com outros candidatos, esse sim, que havia sido pré-agendado para o dia 27/3, foi não desmarcado. irá mais acontecer nesse contexto de uma entrevista única. Agora, vamos saber o que o protagonista dessa encrenca toda pensa. Deputado Jair Bolsonaro, boa tarde. Boa tarde, Panúzio. Tudo bom, deputado? Obrigado Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, boa tarde. O deputado Jair Bolsonaro é um parlamentar muito polêmico. Eu tenho com ele uma ótima relação, viu, Thaís? Ele foi minha fonte que me deu informações preciosas, né, deputado? Para a matéria dos 3 porquinhos. Eu com vocês porque eu acredito na imprensa, né? Mas de vez em quando, apesar de um outro colega dar uma escorregada, o que é natural. Não, mas de vez em quando a gente, se não criticar o senhor não vai nem ter espaço também no noticiário. O senhor produz coisas polêmicas o ano inteiro. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer uma crítica, né? Ô, deputado, o que o senhor achou? O senhor ouviu essa entrevista do presidente da Hebraica agora, que a gente estava fazendo? Talvez tenha pego os últimos 50 segundos, 60 aí. Mas é o que ele falou no final, pelo que eu entendi. Eu acho que num primeiro momento, aquele abaixo-assinado, chegou a 3.800 assinaturas, houve uma certa precipitação por parte de alguns da Hebraica, achando que todos aqueles eram associados. E não é verdade. Ali, quando o pessoal faz o abaixo-assinado contra o Jair Bolsonaro, tem muita gente que sai de esquerda que barco na onda. Tudo bem. Agora teve um outro abaixo-assinado, queremos Bolsonaro na Hebraica. Eu não vi no finalmente, mas tivemos mais de 40 mil assinaturas. Então, estamos aguardando, estou muito feliz. A Hebraica é uma entidade extremamente importante. Eu sou apaixonado pelo povo judeu. A Hebraica do Rio já acabou de confirmar agora, não é uma entrevista, né? É um debate, né? Que nós vamos agora, final de março, começo de abril, aqui no Rio de Janeiro. E estamos dispostos aí a conversar, afinal de contas, a Hebraica sempre foi um palco do contraditório, da democracia e da liberdade. Então, eu queria confirmar essa informação, nós tivemos essa informação agora, a Hebraica daqui desmarcou o evento que estava previsto para o mês que vem, mas a do Rio já confirmou o convite para o senhor. Está confirmado, tá ok? A preocupação aqui é que o local só cabe 900 pessoas, e eles acham que vai muito mais gente, está interessada, aqui o pessoal quer me ouvir, eu tenho muito o que falar. Diferentemente de um político tradicional, o que eu tenho a falar é de extrema importância para o futuro do Brasil. E estou tendo uma aceitação em todos os círculos a qual eu tenho comparecido pelo Brasil. Deputado, nesse momento turbulento da política, esse tipo de polêmica pode de alguma forma beneficiar as suas pretensões políticas daqui por diante? Falem mal, mas falem de mim? Não, negativo. Mas quem está falando mal? Ninguém. A Hebraica de São Paulo não falou mal de mim. Eu acho que alguém da diretoria se apavorou com o abaixo-assinado e 3.800 pessoas na internet, com todo respeito. Se eu botar meu Facebook para funcionar, na primeira hora eu arranjo 10 mil assinaturas aqui, numa causa justa qualquer. Então não é quem fale mal, fale de mim. No momento, eu não tô nas manchetes dos jornais, como hoje nós estamos vendo aqui uma penca de polícia novamente nas páginas, nas manchetes dos jornais, nesse depoimento do Marcelo Debrecht de ontem junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A minha linha não é essa não, fale mal, mas fale de mim. Eu gosto que fale de mim, e as acusações contra mim são todas infundadas, né? Fascista, racista, nazista, homofóbico, essas coisas todas que parece coisa de jardim de infância, coisa de criança em escola. E o meu discurso que eu tenho levado
para o Brasil todo, como o Brasil sair dessa crise que está aí. Tá, mas, okay? deputado... Então aí, nessa linha eu me encaixo. Deputado, mas o senhor gosta de polêmica também. Eu conheço o senhor faz tempo, sei, então o senhor tem gosto por ela. Por exemplo, o senhor fez uma homenagem no impeachment ao Brilhante Ustra. É um coronel que foi condenado por ser torturador. Aquilo não foi uma provocação? Olha, a primeira coisa, com todo respeito, Panúzio, me aponte aí a sentença apresentada em julgado, no qual o senhor coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi condenado por tortura. Não existe isso. Apesar de nós termos anistiado essa turma toda da esquerda em 79, tá ok? Para eles não valeu a lei da anistia. E foram com tudo para cima do coronel, porque esse coronel foi uma pessoa-chave para que o Brasil não se transformasse num país comunista. Foi naquele período 70 a 74 que nós aniquilamos a guerrilha do Araguaia, evitamos que tivesse uma FARC no coração do Brasil. De um lado estava Brilhante Ustra, de outro, Genuíno, Dirceu, Frank Martins, Carlos Marighella, Dilma Rousseff, terrorista, e tantos outros. Ou seja, de que lado você está nessa guerra? E outra, que ditadura foi essa, onde tinha liberdade de imprensa, inclusive, de quantos órgãos de imprensa? Centenas de órgãos de imprensa. Que ditadura foi essa? Onde o povo foi na rua para pedir direta já, e não saúde, educação e segurança. Eu não vou concordar com o senhor, mas não vou brigar também, porque são posições tão diferentes que não tem consenso. É lógico que houve censura na ditadura. Tinha censura que dentro da redação da Bandeirantes, do Estado de São Paulo, tinha também. Quer dizer, essa história de que houve liberdade de imprensa não é verdade, deputado. Agora, não vamos brigar por isso, não. Nós temos outras perguntas aqui. Vamos virar a página. Vamos lá. É o seguinte, primeiro, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor foi flagrado por um fotógrafo em Brasília com o seu telefone celular. O senhor estava falando com o seu filho, o deputado Eduardo, não é isso? E ele estava no dia da eleição da presidência da Câmara, o senhor é candidato, ele estava fora, viajando, nem sabia que aquele dia o senhor ia estava disputando. Onde ele estava, o que ele estava fazendo. Inclusive, nós tratamos do assunto aqui, eu falei, eu não estou criticando o deputado Jair Bolsonaro, eu acho que ele está certo, ele deu uma bronca no filho dele que estava merecendo. Entendeu? Mas eu queria saber o que era aquilo, deputado. Olha só, Panúzio, primeiro, né? Eu me candidatei à presidência da Câmara, faltavam 2 horas para encerrar o limite, para apresentar. Pelo amor de Deus, dentro do carro. Tá, então o cara deve estar falando aqui no carro aqui. Eu estava no limite, faltavam 2 horas para o prazo limite para eu me vir candidato aí a presidente da Câmara. Então meu filho não sabia que eu era candidato mesmo. Eu decidi no último momento. E eu fiquei no dia seguinte, quando tivemos as eleições, eu queria saber onde ele estava, que ele não estava presente. Ele estava na Austrália. Daí ele falou para mim que pensava que as eleições aí ia ser na semana seguinte. Eu dei uma bronca nele. Tá, okay? Ele marcou toca aí, né, deputado? Marcou uma grande toca, né? Ele marcou a toca gigante. Ele marcou, eu chamo a atenção do meu filho. Eu procuro, errou, eu não passo a mão na cabeça dele. A gente viu isso. Assim. Tá vendo uma palavra? Lógico, não vou repetir as palavras aqui. Até no final falei que na semana anterior ele estava nos Estados Unidos atirando tudo quanto é casa de tiro lá. Daí para botar pilha em mim, ele falou, tô aqui atirando, vou te levar mais riquinhos de presente. Eu aproveitei um momento e falei, não fique comprando besteira por aí, que eu não vou te visitar na Papuda. Lógico, tá? É em função daquilo. Ele não é maluco, tá ok? Isso aconteceu realmente, deu uma bronca nele, ele perdeu a votação. Eu fiquei chateado com isso, porque ele é deputado federal e tem que ter responsabilidade acima de tudo. Não é porque meu filho que eu passo a mão na cabeça dele. Já se penitenciou comigo e está resolvido o assunto. Mereceu a bronca. E o senhor fez o que deveria ter feito mesmo. O senhor tem razão. A Thaís tem mais uma pergunta. Panúzio, o meu garoto tem 32 anos de idade. Para quem é pai, eu estou com 61, sempre continua sendo criança, nosso filho, e a gente procura sempre aí dar o devido corretivo na hora que ele merece. Muito bem, fez muito bem. Deixa eu mudar de assunto então e fazer uma outra pergunta para o deputado Jair Bolsonaro, que fala agora ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes 5h19. Deputado, o senhor teve alguma coisa a ver com a greve da Polícia Militar no Espírito Santo e como é que o senhor viu esse movimento? Olha só, primeiro foi o Jornal do Estado de São Paulo, queria falar comigo sobre isso. Eu só falo gravando. Eu não vou dar uma entrevista para o jornal, porque eu sei depois com a consequência na frente. Ontem a mesma coisa do Globo, queria falar comigo. Eu falei, vocês vêm aqui em casa, porque eu não vou sair de casa, e eu vou filmar. Não vieram. Tá? Olha só, eu não tenho absolutamente nada a ver com o episódio do Espírito Santo. Nada. Tá? Não tem uma ligação minha para ninguém do Espírito Santo, nem deles para mim. O único vídeo que eu botei no ar, 2 dias depois, quando começou aquele movimento, eu apelei ao governador, mesmo falando para ele, governador, excelência, eu sei que os problemas do Rio são mais graves do que do Espírito Santo, que aqui o pessoal tem a receber. Aí está ganhando pouco, mas está recebendo.
e apelei para que ele não deixasse não fechasse as portas para negociações, porque todos perderiam, Polícia Militar e governo, e mais ainda, a população. Nada mais além disso. Agora, o que a imprensa quer fazer, a página de imprensa escrita, né? Prenderam lá o capitão Assunção, né? Aliado de Bolsonaro. Ele foi meu aliado, né? Em muitas matérias, enquanto deputado federal até 2014. Depois deixou de ser. Simplesmente não foi reeleito e não tive mais contato com ele. E a imprensa bota aliado de Bolsonaro, é preso no Espírito Santo. Dá a entender que eu estou com uma quadrilha, uma facção. Não tenho nada a ver, não posso apoiar qualquer tipo de greve, de paralisação de policial, que nós sabemos nossa regra. Agora, o que os governadores parece que não querem entender, né? Que o policial atrás da farda tem um ser humano, que tem família, que tem responsabilidade, e não pode ficar com o teu salário congelado 7 anos, como está o pessoal do Espírito Santo, e o governador simplesmente achar que não é com ele o negócio. Agora, a grande lição que se tira disso tudo, né? Acabou aquele discursinho fácil da mídia de esquerda, de alguns parlamentares de esquerda, pedindo aqui a extinção da Polícia Militar. Se a segurança não vai bem com a Polícia Militar, imaginemos, né, como foi no Espírito Santo sem ela. E o que o senhor achou desse tipo de manifestação? Com as mulheres deles? Olha só, eu não participei, eu não tenho detalhes para falar. Não, mas a opinião do senhor como parlamentar mesmo, interessado na segurança pública. Como parlamentar, eu não posso apoiar um movimento, tá ok? Onde quem vai ser prejudicado vai ser a população. Eu acho que as mulheres poderiam lá fechar a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a casa do governador, ali, o palácio do governo deles, e para cima deles, pô. Quando você evita que o pessoal vá à rua, não estou preocupado com bandidos que morreram, não. A minha preocupação é com alguns inocentes que morreram em função dessa manifestação. Mas eu espero que tudo acabe bem e se aprenda a lição. O que não pode acontecer são as autoridades, em caso muitos governadores, se prevalecerem da disciplina do militar para subjugá-lo. Ou então, o que está acontecendo é o seguinte, eu vi um jornalista que é meu amigo, Ricardo Boechat, gosta muito dele. Trocamos ideia de vez em quando, até eu chamo de Jacaré, o apelido que ele tem carinhoso, me chama de Jacaré também, sem problema. Ele falou, o policial que não concordar, peça a demissão. Não é assim, Boechat, não é assim. Tá ok? O recado que é o seguinte, se o governador quiser pagar um salário mínimo para cada policial militar, seja soldado ou coronel, quem não está contente vai embora. Não é assim. Nós vivemos uma democracia onde todos os lados têm que ser ouvidos. E o governador do Espírito Santo não ouviu o policial militar, e não foi agora. Há 7 anos, ele ignora o policial e se prevalece do regulamento disciplinar deles, que é semelhante ao nós das Forças Armadas, para subjugá-lo. É isso que está errado. Deputado, só mais uma coisa. Na última pesquisa do Datafolha, o senhor apareceu muito bem posicionado, em segundo lugar, atrás ali só do Lula, que ninguém sabe se vai ser candidato, porque a situação processual dele pode impedir essa candidatura. Eu quero saber como é que o senhor viu esse dado e o que o senhor está fazendo dessa. O senhor vai mesmo ser candidato a presidente? Olha só, eu estou em segundo lugar na pesquisa espontânea, 6,5%, né? Isso. Naquela estimulada, que a presença dos nomes, eu estou ali em segundo lugar, empatado tecnicamente com Aécio Neves, com Marina, com todo mundo ali. Agora, quem sou eu na política, Panúzio? Eu nunca fui governador, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, candidato a presidente. Eu sou o patinho feio da história. Tá? Eu estou trabalhando para que, em 2018, né, caso o partido que eu esteja resolva lançar um candidato a presidente, eu quero estar em condições, é só isso. Viajar ao Brasil, ver os problemas, como tive uma experiência maravilhosa em conhecimento lá em Roraima, né? Isso daí engrandece a nossa política. E o deputado federal, ele tem uma ascendência, né, em todo o Brasil, diferentemente do deputado estadual, que é do Estado, e do senador também, que trata das questões do Estado. Logicamente que eu vejo com os bons olhos, é um sinal de carinho e, mais do que isso, respeito da população para com a minha história político-militar dentro e fora do Congresso Nacional. Mas o senhor vai sair candidato, deputado? Eu pretendo, se o partido concordar, né, porque se eu falar que vou, o TSE vai pegar esse pedaço da fita aí, vai dar uma multa milionária, só que eu estou fazendo campanha antecipada. Eu não estou fazendo campanha antecipada, eu estou no movimento pelo Brasil, conhecendo em cada estado os seus problemas e as possíveis soluções sem dinheiro. É isso que eu estou fazendo. Então, só para não dar problema para os senhores, vamos chamar de candidato a candidato. Tá bom? É uma hipocrisia essa legislação eleitoral, não? Fala a verdade. Você sabe que para mim o bicho pega, né? Qualquer escorregão meu é processo para cima de mim, sabe disso? É isso aí. Tá, ó, deputado, olha, muito obrigado, viu, pela entrevista. Valeu. Um abraço, agora, tchau. Curiosidade, ontem o Aécio Neves falou, né, que eu estarei no segundo turno, né, eu nem Lula, tá ok? Mas tudo bem, esse sinal que a gente está
E a forma como a Aécio Neves se conduziu, eu quero até agradecer, porque ele sinalizou, né, que ele foi tão gentil comigo, que deu a entender que a gente pode ajudar a decidir o nome do futuro candidato à presidência da República. Tá certo. Um abraço, deputado. Obrigado, Valeu. viu? Valeu pra nós. Tchau, obrigado. Aí, deputado Jair Bolsonaro, os eleitores dele devem ter entrado em delírio aí. Vamos ver aqui, porque a gente fala de Bolsonaro aqui, é só pedrada, né, Thaís? É verdade, mas olha, eu quero só reforçar aqui e dizer que eu fico muito feliz de participar de um programa que abre espaço para todo tipo de tendência política. Lógico. E para a gente ouvir todo mundo e todas as partes interessadas no assunto. Né, mais Fábio? uma vez, repetindo aqui, aquilo que a gente tem dito sempre aqui, né? Essa é a nossa obrigação. Nós não estamos falando com A ou com B porque a gente gosta, não. Nós temos a obrigação de abrir o leque. Afinal de contas, quem faz a escolha é quem está nos ouvindo e merece todas as informações, né? Então tá aqui, por exemplo, Bolsonaro. Eu não concordo com quase nada do que ele pensa, mas acho importante a gente ouvir. Acho muito importante. Eu acho que as pessoas que gostam do Bolsonaro têm todo o direito de encontrar nele a referência que é. Ele é uma força política muito, muito importante. Eu também acho que a Hebraica errou, porque agora eles estão dizendo que vai entrar num outro contexto, mas houve uma movimentação em relação a isso, que depois foi desfeita depois. Talvez o presidente que falou conosco aqui tenha sido o autor dessa ideia, entendeu? Foi uma ideia que foi superada lá por uma pressão gigante do sócio. Agora, você quer saber? Eu acho o seguinte, é muito importante a gente ouvir quem é diferente da gente, sabe? A gente ouvir o diferente é importantíssimo, sabe? Eu, por exemplo, falo aqui todo dia que eu sou ateu, mas eu leio a Bíblia pra caramba, sabia, Thaís? Não tem problema nenhum, eu acho bom conhecer, porque essa é uma referência que que cria marcos na vida de todo mundo, pessoas com quem eu interajo, essa coisa. Eu tenho profundo respeito pela religiosidade da lei, como tenho respeito também pela posição política dos outros que diverge da minha. A gente pode até sentar na mesa do boteco e discutir, brigar um pouco, essa coisa toda, mas a nossa obrigação como jornalistas é abrir espaço para todas as tendências. Né? É isso aí. Também Bolsonaro é o candidato do PSOL, todos. E, aliás, queria até agradecer aqui aos muitos ouvintes que estão falando conosco pelo WhatsApp 99904-8756. Alguns deles são partidários de Bolsonaro e ficaram felizes de tê-lo ouvido aqui. E outros não são, mas ficaram surpresos e também felizes por a gente ter aberto esse espaço aqui no Bastidores do Poder. Mas que bom, hoje não tem pedrada aí no Facebook, não? Já, no peraí. WhatsApp? Já. Aliás, Thaís, a gente tá precisando dar uma bombada no Facebook, viu, gente? É? Vocês estão esquecendo o nosso Facebook. Nós temos uma página de Facebook aqui que é um ótimo ambiente de interação. Não é só o WhatsApp, tá? É facebook.com/... Rádio Bandeirantes e também o Twitter, onde estamos como twitter.com/rbandeirantes. Então lá tem atualizações, notícias, fotos da equipe, espaço para você conversar com a gente. Por exemplo, Bolsonaro entrou no ar, a gente já publicou aqui na hora o link para o nosso internauta ouvir a entrevista. A nossa equipe de informática é espetacular, né, Thaís? Às vezes a pessoa não está ligada e aí está ali no Twitter, vê, clica e acompanha a entrevista com a gente sempre faz isso. Por isso que a gente convida o pessoal para ficar conosco.